Quando você lê na Bíblia, a nação de Israel, o povo de Israel, você precisa entender que essa nação que se chama Israel, até hoje, ela começou na vida de Abraão, Isaque e Jacó e José. E você lê na Bíblia centenas de vezes, Deus dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia diz que José trouxe toda a sua família de Canaã e levou para o Egito. José. Eu não disse Jacó. Abraão, Isaque, Jacó, José. E a família era no número de 70 pessoas. E ali no Egito, José sendo governador, a Bíblia diz que o tempo se passou e cresceu ali um povo chamado povo hebreu. E esse povo hebreu, o povo de Israel, se tornou escravo no Egito, escravo dos faraós. E a Bíblia nos informa quantos anos o povo de Abraão, Isaque, Jacó e José, o povo hebreu, o povo de Israel, ficou ali como escravos. 430 anos. Quantos anos eu disse? 430 anos. Formou-se um grande povo. Formou-se uma nação. Que quando nós calculamos os números, se aproxima de quase 3 milhões de pessoas. Uma cidade, muito mais que Belo Horizonte, que tem 2 milhões de habitantes. E eles habitavam numa terra chamada Terra de Gósen. E quando você lê a Bíblia, você fica sabendo que esse povo era escravo no Egito. Era mão de obra de graça. – 430 anos. Deus decidiu tirar esse povo, Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, decidiu tirar o seu povo, Abraão, Isaque, Jacó e José, da escravidão do Egito. Quem já assistiu os 10 mandamentos? Quem já assistiu o Êxodo? Quem já assistiu o Ben-Hur? E você conhece a história. Talvez você não conheça a história biblicamente. Você conhece que alguém contou, você leu em algum livro, mas Deus levantou um líder cujo nome é Moisés. E Deus, usando Moisés, decidiu tirar o povo do Egito, da escravidão, prometendo uma terra que hoje se chama Israel. Mas naquele tempo chamava-se Canaã. Deus prometeu essa terra fértil para o seu povo. E para que esse povo saísse do Egito, da escravidão, Deus decidiu enviar 10 juízos
10 pragas contra os deuses do Egito. E um dos deuses era o próprio Faraó. E você já ouviu, eu já preguei aqui muitas vezes sobre as 10 pragas enviadas para o Egito. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E quando se fala na morte dos primogênitos, nós temos que lembrar de uma palavra, e essa palavra chama-se Páscoa, que hoje os católicos não têm conhecimento, e comemora a Páscoa de um modo errado, não serve. Páscoa, o que é Páscoa? Páscoa é a libertação do povo de Israel. Páscoa é a mão forte de Deus arrancando o seu povo do Egito. Páscoa, quando o anjo da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos de todas as famílias, e a Bíblia diz até dos animais. Foi a 10ª praga. Então quero pedir em nome de Jesus que você abra a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Êxodo, para que você possa entender melhor. No capítulo 12, fala sobre a instituição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa que aconteceu no mundo foi no Egito. E a Páscoa tem muito a ver com a morte de Jesus e a sua ressurreição. Vou repetir, a Páscoa tem muito a ver com a morte de Jesus e a sua ressurreição. A Páscoa é uma figura, é uma profecia que iria acontecer há 1400 anos depois da libertação do povo do Egito. Então vamos entender a leitura. Capítulo 12 do livro de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Eu não tenho tempo suficiente para falar sobre o calendário judaico. E nem o calendário que hoje vivemos, que é o calendário gregoriano. Na verdade, o calendário gregoriano é um calendário do catolicismo. Então, não vamos falar sobre isso. Mas no versículo 3, Deus disse a Moisés e a Arão: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês. Veja que Deus falou de um dia do mês, dia 10. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então a ordem de Deus era que cada família tomasse um cordeiro. Um cordeiro. Se a família fosse pequena, 2 ou 3 pessoas, poderia chamar o vizinho, outra casa, e repartir a carne desse carneiro. Mas se fosse a família grande, e dá a entender que toda a família ali era acima de 10, 12 pessoas, porque na verdade as hebreias eram farturentas. Versículo 4, mas se a família for pequena,
para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. A palavra sem mácula quer dizer sem defeito, perfeito. E tinha que ser um macho. Não podia ser uma fêmea. Você entende como se lê Bíblia? A pessoa muitas vezes lê, passa por cima, não presta bem atenção. Por isso a escola bíblica tem muito valor para o crente. É de muito valor para você. Aqui diz que o cordeiro ou cabrito será sem mácula. E um macho de 1 ano. Não poderia ser de 1 ano e meio. Não poderia ser um cordeiro de 6 meses, 8 meses, 9 meses. Deus pediu de 1 ano. As coisas de Deus, a gente precisa prestar atenção. Porque as coisas de Deus não são coisas de homens. Deus é Deus. E nós somos meros homens. Deus é perfeito. Ele gosta das coisas perfeitas. Veja que Deus pediu ao povo, pela boca de Moisés e Arão, que o cordeiro deveria ser sem mácula, e devia ser um macho e de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então pensemos um pouquinho. O povo hebreu, mesmo na escravidão, mesmo na sua terra, chamada terra de Gósen, era um povo que tinha muitos animais. Muitos animais. Eles tinham milhares de animais. Eles tinham muito rebanho. Muito bem. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia. Novamente aparece o dia aqui do mês. Primeiro você ouviu falar no 10º dia. Agora Deus está dizendo, pela boca de Moisés e Arão, para guardar o animal até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. À tarde quer dizer ao pôr do sol, 18 horas. Não podia ser às 15 horas. Não podia ser de manhã. Deus pediu que o sacrifício fosse à tarde. E a tarde para o judeu é ao pôr do sol. 18 horas. Muito bem. Versículo 7. E tomando sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comer. Então devia pegar o sangue desse cordeiro e espargir com uma esponja nas ombreiras e na verga da porta da casa em que comerem a carne do cordeiro. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Tem nada a ver com chocolate. Tinha que comer a carne assada no fogo. Versículo 9. Não comereis dele nada cru. A carne teria que ser bem assada, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, apertado a cinta,
calça no lugar, a mulher bem vestida, as crianças, cajado na mão, porque é hora da partida, hora da libertação. E comereis apressadamente, final do versículo 11, esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei, essa palavra ferirei, matarei, exterminarei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aleluia. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 27 do mesmo capítulo 12. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Veja bem, estou lendo o versículo 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite, não foi às 18 horas, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Vou repetir. Não havia casa em que não houvesse um morto. Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Nosso Deus, pedimos a tua ajuda na ministração da tua palavra. O Senhor colocou no meu coração, eu preciso falar com a tua igreja, Senhor. Me ajuda, me encha do teu Espírito Santo e abençoa cada um que está sentado recebendo a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Deus pediu ao povo, pela boca de Moisés e Arão, que separasse um cordeiro tinha que ir até o rebanho e separar um cordeiro. O cordeiro, ele teria que ser de 1 ano. O cordeiro deveria ser macho. Não poderia ser uma fêmea. E nós precisamos atentar bem quando Deus está falando, porque assim a gente obedece. Então Deus pediu que escolhesse um animal no meio do rebanho, para cada casa,
para cada família. O cordeiro precisava ser um cordeiro sadio, macho de 1 ano. Ele não poderia escolher um cordeiro raquítico, doente. Deus pediu que escolhesse um cordeiro macho de 1 ano. Ele não podia chegar ali no rebanho e dizer assim: eu vou pegar o mais magrinho. Não, Deus não pediu isso. Deus pediu que o cordeiro fosse de 1 ano e macho. Mas Deus pediu mais. Deus pediu que o cordeiro fosse sem mácula, perfeito. Não podia ter nenhum defeito. Nenhum defeito. Tinha que ser perfeito o cordeiro, sem mácula. Ele devia examinar o cordeiro. Ele devia passar a mão sobre o pelo do cordeiro e ver se tinha alguma verruga. Porque se tivesse alguma verruga, Deus não aceitaria. Deus rejeitaria. Ele teria que passar a mão e ver se tinha alguma sarna. Ele teria que examinar as orelhas, ver se tinha algumas feridas. Tinha que examinar as patas do cordeiro, ver se não tinha nenhuma pata quebrada. O animal devia ser sem mácula, sem defeito, perfeito. Ele não poderia separar um animal doente. Teria que ser perfeito, sem mácula. Assim também tem que acontecer quando nós nos reunimos para um culto a Deus. Nós temos que procurar fazer o de melhor para Deus. Porque Deus não aceita um culto doente. Deus não aceita um culto sem mácula. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós temos que procurar fazer o de melhor para Deus. Porque se fizermos relaxadamente, se fizermos de qualquer maneira, certamente seremos rejeitados por Deus. Deus não mudou o seu padrão. Nós temos um Deus que é exigente. Temos um Deus que zela em cumprir a sua palavra. Temos um Deus que nos ama, mas que espera de nós que façamos o melhor. E aqui, na Páscoa, Deus pediu que o animal fosse perfeito, sem nenhum defeito. Não podia ter sarna, não podia ter frieira, não podia ter ferida, não podia ter um olho furado, não podia ser cego de um olho. Teria que ser perfeito, teria que ser sadio, senão Deus não aceitava. Mas você leu na Bíblia que o animal, o cordeiro, ele devia ser guardado do 10º dia até o 14º. Vou repetir. O cordeiro deveria ser guardado do 10º dia até o 14º. Então o cordeiro deveria ser amarrado, guardado durante 4 dias. Não vai fugir não, fica aqui. Ele queria pular. Ele devia ficar guardado, amarradinho, durante 4 dias. Por quê? 4 dias. É aquilo que eu sempre falo. A gente não lê a Bíblia e não examina, não medita.
devia ser vigiado durante 4 dias, para ver se ele estava doente. Podia estar com diarreia. Podia se manifestar em alguma outra doença. E nesses 4 dias, era 4 dias de vigilância. Devia estar observando o animal. Aí depois de 4 dias, ao pôr do sol, o animal devia ser morto, sacrificado. De que maneira? Ordem do Senhor. Deveria pegar um cutelo, uma faca, uma lâmina e imolar o cordeiro. Matar o cordeiro. De que jeito? A Bíblia nos mostra de que maneira ele deveria fazer. Ele não poderia cortar o pescoço do cordeiro. Ele não podia passar a lâmina, degolar o cordeiro. Ele deveria matar o cordeiro da seguinte maneira. Ele devia pegar a lâmina e enfiar debaixo do pescoço, aqui, bem aqui em direção ao coração. Ele deveria enfiar a lâmina, o cutelo, e matar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. É assim que ele devia fazer. Não era cortando aqui, e nem por baixo. Ele devia aqui, debaixo do queixo. Aqui, deveria aqui furar o cordeiro. Depois de sacrificar o cordeiro, a Bíblia diz que ele deveria pegar o sangue do cordeiro e derramar numa bacia. Vamos soltar o cordeiro. Ele devia esgotar o sangue do cordeiro numa bacia. Todo o sangue. Não podia cair na terra. Tem que sair todo o sangue numa bacia. Todo o sangue. Esgota todo o sangue. Todo o sangue. Depois do cordeiro esgotar todo o sangue, ele está morto, o cordeiro. Ele está morto. Esgota-se todo o sangue do cordeiro. Esgota. Está morto o cordeiro. Está morto. Esse sangue que ficou na bacia, ele devia pegar uma esponja e passar nas vergas, nos umbrais das portas. Esse sangue deveria passar na verga das portas. As portas. Ele tinha que passar todo o sangue. Não podia sobrar sangue nenhum. Ele tinha que espargir todo esse sangue. E tinha que passar também no limiar. O que é o limiar? É a entrada, é o piso da porta. Tinha que derramar todo o sangue do cordeiro aqui. Todo o sangue no limiar da porta, nos umbrais das vergas, todo, e no limiar. Depois de ter passado o sangue, ninguém mais poderia sair da casa. Todos deveriam ficar dentro de sua casa. Não poderia pisar no sangue do limiar. Não poderia pisar no sangue da entrada da porta. Este sangue era o sinal. Deus diz que era o sinal que quando à meia-noite o anjo passaria pelo Egito. E quando o anjo passasse, ele veria o sangue nas vergas, nos umbrais das portas. E o anjo passaria por cima. Ele não entraria e não mataria o primogênito da casa. E isso foi o que aconteceu na meia-noite, quando Deus enviou a 10ª praga. Isso tem muito a ver com Jesus. Isso tem muito a ver com
a morte de Jesus na cruz. Isso tem muito a ver com o sacrifício de Jesus. Porque quando a Bíblia diz que a carne deveria ser assada, aí está mostrando a figura do sofrimento de Jesus. Quando a Bíblia diz que o sangue foi derramado, isso é a figura do sangue de Jesus que seria derramado também na cruz do Calvário. Então veja, o que Deus pediu para o povo, pela boca de Moisés e Arão. Deus pediu um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, perfeito, sem mácula. E eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus não aceitaria desculpa. Deus não aceitaria de alguém falar assim, eu não tenho um cordeiro. Eu não tenho um cordeiro macho. Deus não aceitaria de alguém falar assim, não, eu tenho uma fêmea, não tenho um macho. Deus não aceitaria uma desculpa, porque era caso de morte. Era caso de morte. Por isso, irmãos amados, quando nós chegamos na presença de Deus, nós estamos diante da morte e diante da vida. E é bom escolher a vida, não a morte. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida eterna, e vida com abundância. Veja bem, o cordeiro foi morto. O sangue espargido nas vergas dos umbrais das portas. Quando o anjo passou, não houve maldição para o povo hebreu. Olha aqui. Depois de 1400 anos, lá no alto da Judéia, à beira do rio Jordão, um homem vestido com roupas de animais, um homem profeta chamado João Batista. Ele está à beira do Jordão, ele está batizando, é de manhã, e de repente, ele para o batismo. Ele para o batismo porque ele olha pela ribanceira, ali por perto de Jericó, vem descendo um moço bonito, vem descendo um moço lindo, vem descendo um moço maravilhoso, vem descendo um judeu maravilhoso, vem descendo o unigênito de Deus, vem descendo aquele que Isaías profetizou, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando João Batista vê que Jesus vem descendo, João Batista levanta o braço para o céu e diz assim para todos: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí descendo o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que os céus se abriram, aleluia, houve a manifestação da voz de Deus, e Deus disse: esse é o meu filho que me comprazo, este é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus chegou ali, não mais um cordeiro, não mais um animal, não mais um sacrifício, mas chegou ali o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que é chamado na Bíblia mais de 100 vezes, o Cordeiro de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, por causa desse Cordeiro, nós estamos aqui comemorando a morte do Cordeiro, nós estamos aqui para comer do pão e beber do cálice, por causa desse Cordeiro, que não foi o animal, mas foi o unigênito de Deus, o Filho de Deus, que morreu numa cruz no nosso lugar, que morreu na cruz, no lugar da ovelha. Não aplauda, por favor, a glória dele. Aleluia, 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 o Cordeiro de Deus. Por isso nós cantamos: seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue,
que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Diga glória a Jesus. Aleluia. Escute bem, quem tem ouvidos ouça o que eu vou ler. E olhei, eis que estava no meio do trono, aleluia, um cordeiro. Eu estou lendo a Bíblia. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, para tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Agora escute bem. E com o teu sangue, isso fala de você, e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres. Aqui está você, aqui está eu. E compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, do Brasil, de São Paulo, da Vila Vera, do Ipiranga, aqui dessa igreja. Está aqui. O cordeiro te comprou. O cordeiro te comprou. Escute mais. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão com o cordeiro sobre a terra. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, e o que estava no mar, e todas as coisas que nele há, a dizer, olha que lindo, que maravilhoso, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, aleluia, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo sempre. Eu vou repetir, quando eu terminar, você vai ficar de pé, olha, até a tua mão esquentar, até a tua boca travar. Você vai dar glória a Deus à vontade, pela alegria da tua salvação, por causa de um cordeiro que foi morto no nosso lugar. Veja bem, escute bem, no dia da Páscoa, no dia que o anjo passou sobre as casas do Egito, precisou ser sacrificado milhares de cordeiros. Foram milhares de cordeirinhos que foram sacrificados. Meu querido, mas para nós, para o tempo da graça, para você, apenas um cordeiro. Ele valeu por todos, um cordeiro. Jesus. Eu vou ler, você vai ficar em pé daqui a pouco e vai dar glórias a Deus. O inferno vai tremer e o nome do Senhor será mais glorificado. Veja bem, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém e amém. Fique à vontade. Aleluia. Oh, pastor Simões, chega aqui. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao leão da tribo de Judá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seja bendito o Cordeiro. Oh, Senhor. Ao que está sentado, pastor. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Diga assim comigo: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você não disse ainda, vai dizer mais forte ainda. Diga: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida
e entrarão na cidade pelas portas. Você entrará na cidade pelas portas. Pelas portas. Olha aqui, ficarão de fora os incrédulos, os feiticeiros, os idólatras, todos aqueles que se prostituem, todos aqueles mentirosos, todos aqueles que apostataram, todos aqueles que desviaram da verdade. Bem-aventurado, bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que lavam as suas vestiduras. Aonde? No sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Por isso você vai cantar comigo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Conhece o pastor? Vamos então, pastor. Oh, Jesus, eu te amo. Diga, Jesus, eu te amo. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor e a honra e a honra e a glória e a glória e o domínio e o domínio pelos séculos pelos séculos dos séculos. dos séculos. Amém. Amém. Oh, Jesus, Cordeiro de Deus. Outra vez, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro, Aleluia, Jesus. Seja o louvor e a glória e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.